Esteja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um Devocional VP, o devocional que tem como único e exclusivo objetivo apresentar Jesus através das Escrituras, para que você tenha um relacionamento com Ele, encontre-o de verdade, conheça-o de verdade e principalmente que você consiga seguir Jesus. E hoje é o tema de hoje. E esse é o tema de hoje. Nós iremos falar sobre o siga-me. No nosso último encontro, nós nos dedicamos a falar sobre o vinde, aquelas pessoas que precisavam de ir até Jesus. Só que esse é o primeiro passo. E o segundo passo, ele é um pouco mais complicado, porque no segundo passo tem algumas condicionais. E aí nós vamos ver nessa semana, né, esse devocional hoje, a prática e o chamado de Jesus de Mateus 16:24, que é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Como que esse processo nos tira do estado atual, né, nos tira da carnalidade, para que possamos firmar pelo andar no Espírito. A gente vai meditar hoje em Mateus 16:24, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se algum homem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que vantagem tem um homem, pois que vantagem tem um homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade, eu vos digo, alguns dos que estão aqui não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Nessa passagem, nós conseguimos enxergar claramente os três verbos: o negar, o tomar e o seguir. Aqui Jesus ele nos traz um ensinamento gigantesco para aqueles que de fato querem andar com Jesus, querem caminhar com Jesus. E um ponto importante no Evangelho de Lucas, onde ele, onde é Lucas 9:23, Lucas diz assim: E dizia a todos eles: Se algum homem quiser vir após mim, negue a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Então, que a gente entende que o processo do cristão, ele é diário, é todo dia. Então, a gente tem que nos negar todo dia. E negar todo dia é ir contra a supremacia do ego, ir contra o ego, abrir mão do eu no centro para que Cristo fique no centro. Então, negar a si mesmo é negar suas vontades, negar os seus planos, negar os seus sonhos e sim colocar aquilo que Jesus ele tem para nós, que é o que nós fazemos as orações no Pai Nosso, que seja feita a sua vontade. Então, quando você faz a oração do Pai Nosso, você sai do centro e coloca Deus no centro. E tomar a sua cruz é assumir a obediência custosa de cada dia. Aqui não é um fatalismo, e sim uma decisão ativa, uma decisão consciente. É pegar os seus problemas, pegar a sua cruz, pegar as suas dificuldades, tomar ela, né, tomar como posse, assumir e caminhar com Cristo.
E o seguir a Cristo é andar atrás, no passo de Jesus. Essa palavra é muito forte. Seguir Jesus, nesse caso aqui, é como se fosse, né, o jugo, sobre o seu jugo leve e andar no passo do mestre, adotando a sua mente, adotando os seus valores e adotando as suas práticas. E aqui que a coisa complica. Porque quando você vem como está. Venha como está. Só que quando você segue, a transformação ela precisa ocorrer para que você adote a mente de Jesus, os pensamentos de Cristo, os valores de Cristo e as práticas de Cristo. Então, o verdadeiro cristão, ele caminha com Cristo, se aproximando de Cristo e próximo a Cristo. E aqui não tem nada a ver com o templo. Aqui não tem nada a ver de ir à igreja. Aqui tem a ver de estar com Cristo diariamente, todos os dias. E aqui a gente entende que outros textos, eles nos traz esse pensamento também. Romanos 12, 1, 2. Oferecer o corpo como sacrifício vivo, metanoia da mente. É adotar a mente de Cristo, lembra? Gálatas 5, andar no espírito, andar nos valores e praticar de acordo com Jesus. João 15, permanecer, negar, tomar e seguir, permanecendo em Cristo, para frutificar. E Lucas 14, custo do discipulado, que é calcular, priorizar e renunciar. Ele fala, né? A pessoa que vai fazer uma construção, ela faz o cálculo antes. Então aqui a gente tem um contexto que Jesus ele fala aos discípulos lá em Cesareia de Filipe, que é uma região marcada por cultos pagãos e tinha um poder imperial gigantesco. E que após aquela confissão de Pedro, né, ele fala, tu é Cristo, e nesse momento é anunciado a cruz. Então, Jesus ele define o caminho do discípulo não é a glória barata, mas é a cruz antes da coroa. E aqui Jesus estava preparando os discípulos para eles entenderem toda a história. Então, ali, o contexto, para quem ouviu essas palavras primeiro, o contexto ali era o ambiente religioso e político. E o dizer ali, siga-me, nessa região era contracultural. Por qual motivo? Porque a cruz ali não era uma metáfora, não uma metáfora bonita, mas sim um símbolo de humilhação e morte. Porque o próprio Isaías já dizia: maldito todo aquele colocado sobre o madeiro. Então, quando Jesus ele diz: negue a si mesmo, tome a sua cruz. Então, ali ele está dizendo, né, na época, que o siga-me era um símbolo de humilhação e morte. E aí tem um ponto pedagógico aqui nessa passagem. O ponto pedagógico é qual? Jesus transforma seguidores do alívio, que é o vinde, em aprendizes à obediência, que é o siga-me, que é um ritmo diário, dia após dia. Então, a gente consegue entender aqui na conexão. Então, a gente viu o conteúdo, entendeu o contexto da fala, agora a gente vai entender a conexão. A conexão aqui são os retratos de quem seguiu Jesus, né? Quem veio até Jesus, seguiu Jesus e foi transformado. Que a questão é impossível você seguir Jesus e não ser transformado ou se tornar a mesma pessoa ou continuar sendo a mesma pessoa. Então aqui a gente tem o primeiro, que é o Levi. Levi é o próprio Mateus. Então, a pessoa de Levi teve o chamado, Jesus chegou para ele, Levi, siga-me. Qual foi a renúncia de Levi? Então, sempre que Jesus ele nos convida e nos chama, sempre
terá uma renúncia. Presta atenção. Sempre terá uma renúncia. Então, Jesus convida Levi, Mateus. Qual que é a renúncia de Mateus? Deixar o balcão de impostos, que era o status. Ele precisou deixar esses status. E qual que foi o processo? O processo de Mateus foi aquele banquete para Jesus e ser colocado em uma nova mesa. E qual que é a evidência de transformação aqui? Tornar-se apóstolo e autor do evangelismo. Então, olha o processo de Mateus. Segundo, Pedro também teve o convite, teve o chamado de siga-me. Só que Pedro, qual que foi a renúncia que ele teve que renunciar? As redes, que era a segurança dele. Então aqui, Jesus fala, siga-me, ele na hora já larga as redes, já larga tudo e vai seguir o Senhor. E qual foi o processo de Pedro durante esse siga-me? Quedas, muitas quedas e restauração. Evidência de Pedro ao seguir Jesus, evidência de transformação, coragem e fidelidade após Pentecostes. Maria Madalena, a terceira, que veio até Jesus, seguiu e se transformou. Qual foi o chamado? Libertação. Liberta dos demônios, né? Mas o siga-me. E qual foi a renúncia que Maria Madalena precisou de deixar? Deixar o passado de opressão. Então, era um passado de opressão, um passado maligno, um passado muito complicado e conturbado. E qual foi o processo dela? Perseverança junto à cruz e no luto. Então, aqui nesse processo, a gente entende que Maria Madalena ela passou por esse processo e o ápice foi a perseverança que ela teve até o final da cruz e no luto. E qual que foi a evidência dessa transformação? A primeira testemunha da ressurreição. Só que um desses foi convidado, foi chamado, só que não aceitou o processo. Nem todos aceitam o processo. E é o jovem rico, o rico anônimo. Está lá em Mateus 19. O chamado, vende tudo, dá aos pobres e siga-me. Ele foi convidado também. Só que qual que era a renúncia dele? Renunciar o seu grande ídolo, que era o dinheiro, que eram os bens, que era todo o seu patrimônio. Só que ele não renunciou a esse ídolo. E o que que aconteceu no processo? Foi embora triste e perdeu o caminho da vida. Perdeu a chance de passar esse processo com Jesus. Talvez poderia ter sido um grande apóstolo. Então, aqui a gente tem a lição que seguir sempre, seguir Jesus, sempre vai envolver renúncia. Sempre vai ter uma renúncia. Onde eu me recuso a renunciar, eu fico estacionado. Você vem até Jesus, é purificado, é limpo, mas o processo para seguir Jesus envolve renúncia. Só que quando você tem essa recusa, você fica estacionado. E aí, a gente tem que entender nesse processo carne e espírito, porque seguir é um andar, é um processo. Então, quando a gente tem a dimensão, o centro, o centro tem que ser Cristo. Mas quando você coloca você no centro, o que que envolve? Envolve carnalidade, envolve ego. Só que quando você está pelo Espírito, envolve Cristo. Quando você tenta com as forças do seu próprio braço, na carne tem o impulso e tem os hábitos. Mas no Espírito, você tem graça e presença.
E o que que a gente consegue ter como marca a diferença de carne e espírito? As marcas, quando você vê uma pessoa que está pela carne, você vê ciúmes, você vê contenda e você vê impureza. Mas quando você vê uma pessoa que está pelo espírito, as marcas que ela traz, que ela transparece, é o amor, paz, mansidão e domínio próprio. Então, como que você consegue entender uma pessoa que está pelo espírito e está pela carne? Pessoa que está em pura contenda, nervosa, estressada, ela está pela carne. E aquela pessoa que está pelo amor, mansidão, domínio próprio, está pelo espírito. E o que que acontece em termos de energia? Quem está pela carne cansa e divide, mas quem está pelo espírito sustenta e frutifica. E qual que é o resultado disso tudo entre carne e espírito? Na carne, nós temos o alimento do leite, lembra? E a infantilidade. E pelo espírito nós temos o alimento sólido e a maturidade. E qual que é esse, para você entender o siga-me em Jesus? Qual que é esse tripé do siga-me? Primeiro, é o negar-se. O primeiro passo é o negar-se a si mesmo. E aqui a gente encontra o quê? O destronar o eu. Tirar o eu do centro. Tirar a importância do eu. E como que se pratica hoje esse negar-se? Dizer-se não à vaidade, vingança e impulso. Quando você nega a si mesmo, você tem que dizer não à vaidade. Você tem que dizer não àquela vingança contra o seu irmão. E aqueles impulsos que você não consegue controlar. E dizer sim à voz do Espírito. Então, quando você nega a si mesmo, você diz não aos seus desejos, seus impulsos, suas vontades. E quando você toma a sua cruz, que é o segundo passo, você tem aquela obediência custosa. Mesmo difícil, mesmo com dificuldade, você ainda é obediente. E aqui, como é que é a prática nesse tomar a sua cruz? Cumprir deveres difíceis com integridade, permanecer, não se corromper, não dar um jeitinho com a cruz, sabe? Pegar um atalho e é perdoar e servir em silêncio. Fazer em silêncio aquilo que tem que ser feito sem reclamar. E o terceiro passo, que é o seguir. E o seguir aqui é muito importante entender que o seguir é no ritmo de Jesus. Ele que dita o ritmo. Ele que diz como que tem que ser feito. E aqui a gente entende que como que você pratica isso? Você pratica com palavras, afetos e agendas que alinham o mestre. Então, seguir Jesus é ser obediente nesse processo, no ritmo dele, mas da forma que ele faz. E como que a gente consegue entender do leite ao sólido aplicando o sígamo, assim como fizemos no nosso último encontro? No leite, né? No népios. O iniciante aqui, ele está à procura de alívio. Quando a pessoa ela vem a Jesus, até Jesus, ela procura alívio, restauração, renovo. E qual que é a transição? Ela aprende a renúncia diária. E o sólido, esse alimento sólido, o que que ele produz? Ele produz obediência e a vida que ensina. Então, quando você sai da procura do alívio, você se torna obediente. E aí, quando você está no iniciante, no leite, ele faz o quê? Ele vive de emoção. Ele é muito emocionado, muito sentimental. E a transição é criar hábitos, ele começa a criar hábitos de forma consciente e vive por princípio. Porque quando ele começa a caminhar com Jesus, lembra a gente falou no início, mente de Jesus,
palavra de Jesus, valores de Jesus. Então ele vive pelos princípios do reino e da palavra. Então caminhar com Jesus proporciona isso. E aqui, o terceiro, quando ele está no iniciante, ele pede, abençoa meu plano. Lembra? Ego, ele no centro, suas necessidades e suas vontades. E quando ele vem até Cristo, ele fala, abençoa meu plano, as minhas vontades e necessidades. E aí ele passa pela transição que passa a perguntar, qual é o teu plano? Senhor, qual é o teu plano? E aí, quando ele está nessa transição, ele se torna maduro e ajusta a sua vida de acordo com o reino. Então, ele chega, Senhor, abençoa meu plano. Quando ele começa a seguir Jesus, ele já entende, Senhor, qual é o teu plano? E quando ele está no maduro, ele ajusta toda a sua vida de acordo com o reino. E como que a gente consegue aplicar esse siga-me na nossa vida? Primeira coisa, a gente tem falado muito sobre isso, a regra 3-3, para andar com Jesus. Primeiro, 3 pausas, manhã, tarde, noite, de 2 minutos. E diz assim, Senhor, eu nego o meu eu aqui e tomo tua cruz, conduz meus passos. Então você para, nega, nomeia aquilo que você quer negar e diz: eu tomo sua cruz, segue meus passos, conduz os meus passos. E aí, depois, você tem que fazer 3 escolhas concretas. Primeira escolha, negar-se. Recusar o impulso de orgulho, ira ou comparação. Então, você viu que você começou a fazer algum movimento pela carne, pelo seu desejo, você nega essa vontade de forma consciente. Ou um impulso, ou um orgulho, ou uma ira, ou uma comparação. Depois, você vai tomar a sua cruz, que é o quê? Fazer o certo mesmo quando custa. Lembra que é um ser obediente custoso. Pode custar muito, mas tomar a sua cruz é necessário. E depois você segue, que é imitar uma atitude de Cristo. Como, por exemplo, mansidão, algum serviço ou uma verdade em amor. E aqui você precisa também ter um plano de 7 dias. Você pode ler Mateus 16 novamente e escrever aonde o seu eu governa, tem governado, e entregue a oração. Você pode escolher em uma renúncia objetiva, algum tempo, algum vício digital, algum gasto. Você pode, lá em Romanos, né, trocar um hábito carnal para espiritual. Então, tem um plano de 7 dias para a gente poder ir nos aproximando a Jesus. Então, nosso compromisso escreve um compromisso. Com a ajuda do Espírito Santo, eu nego o meu eu em ação ou área ou comportamento. Tomo a minha cruz em e sigo Jesus praticando o que nessa semana. Então, eu nego o meu eu nessa situação, nesse cenário, nesse comportamento, nessa atitude. Tomo minha cruz aqui e sigo Jesus praticando aqui. Então, o que nós precisamos fazer? Substituir. Aqui nesse processo, a gente, né, quando a gente vem a Jesus, nós viemos da forma que a gente estiver. Você não tem que ter nenhuma alteração para ir até Jesus.
Isso aqui é muito importante de ser entendido. Para ter esse contato, essa aproximação, para ter esse relacionamento inicial com Cristo, vá do jeito que você está. Não tem necessidade de ter nenhuma alteração, nenhuma transformação, porque Ele vai fazer a obra. Ele vai te transformar, Ele vai te purificar, Ele vai te limpar. Só que muitas pessoas, quando vai dar o próximo passo, ela trava por quê? O próximo passo é necessário, é obrigatório ter uma transformação, ter uma mudança, ter renúncia, ter substituição. Então, para seguir Jesus, para andar de mãos dadas com Ele, é necessário se transformar. Por isso que ele fala, o primeiro tripé, nega a si mesmo. Porque se você vem com esse ego, vem com essa sua vontade, não vai. Jesus precisa ser o centro desse processo. Jesus tem que ser o centro dessa caminhada e Jesus tem que ditar o ritmo desse processo. E a partir daí, você toma a sua cruz, suas dificuldades, seus problemas, as suas necessidades, para serem tomadas e carregadas. E, nesse momento, nós fazemos essa substituição. Nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga, seguindo os passos de Jesus. Então, vamos imaginar aqui 4 situações onde você precisa fazer essas alterações, essas substituições de carne por espírito. Primeira situação. Fui ferido. Fui ferido. Qual que é o reflexo da carne quando você é ferido? Retaliação. Nesse momento, a carne ela quer partir para alguma retaliação. Só que qual é a resposta de quem segue Cristo, quem está com Cristo nesse processo? E está pelo espiritual. Perdão e busca de reconciliação. Então, a pessoa que está pela carne, ela vai para a retaliação, né? Lembra que a gente falou sobre esse impulso? Sem reflexão, sem análise, ele quer partir para a retaliação. Só que quem está em Cristo, está em seguimento com Ele, em processo com Ele, busca o perdão e a reconciliação. Segunda situação, fui ignorado. Qual que é o reflexo da carne? Autopromoção. Então, aqui a pessoa, quando ela é ignorada, ela quer se autopromover para mostrar, para ter status, né? Que ela quer não ser vista, não ser promovida. E a pessoa que está em Cristo, a pessoa que está seguindo Cristo, qual que é a resposta dela? Serviço silencioso. Em silêncio, ela permanece, ela continua, ela foca, ela entrega. Em silêncio, sem se promover. Ela sabe que Cristo vai fazer isso por ela na hora certa. Terceira situação, fui tentado. Qual que é a resposta de quem está na carne, o reflexo? Justificação. Justificar, dar desculpa. Então, aqui a resposta de quem segue Cristo é fuga. A partir do momento que ela se sente tentada, ela foge e ela busca a palavra. Então, ao invés de se justificar, ela foge da tentação e busca a palavra. E a quarta e última situação, estou cansado. Qual o reflexo da carne quando você fala que está cansado? O primeiro reflexo da carne é desistir e empurrar. Empurrar com a barriga, empurrar para lá com aquela preguiça. Mas quem está pelo Espírito faz como para o Senhor. Então, mesmo cansado, mesmo atribulado, ela faz qualquer serviço
como se fosse para o Senhor e ela dá o seu melhor. E aí, para essa semana, faça um check-up semanal para ver como que está o trânsito do seu coração. A primeira coisa, quais são os sinais que ainda a carne te governa? Presta atenção. Fácil irritabilidade. Se irrita muito fácil. Comparação. Narrativa de vítima. Então, se você está pela carne, você vai sempre se tornar uma vítima. E ativismo sem oração. E sinais de que você está seguindo Cristo pelo Espírito. Olha a diferença. Paz nos limites. Alegria em obedecer. Mansidão na correção. E constância na palavra. Então, quem está nesse processo de seguir Jesus tem uma paz total nos limites, tem alegria em obedecer a palavra, em seguir, estar nesse processo. E muitas pessoas, elas querem o resultado final, mas elas não querem passar pelo processo. Então, aqui, quem está pelo Espírito tem alegria em obedecer, mansidão na correção. É uma das coisas mais difíceis, é você exortar com mansidão e corrigir da forma certa. E constância na palavra. Então, aqui, nós conseguimos enxergar os pilares da verdadeira conversão no Siga-me, que é o temor a Deus, arrependimento, renúncia, obediência, dependência e permanência. Aqui, a renúncia e obediência se tornam hábitos pelo andar no Espírito e pela permanência. Então, aqui, nós entendemos de quem segue Jesus, o foco, qual que é o critério? Foco, admira e é obediente. Por exemplo, existe uma diferença em quem admira e quem segue. Pessoas que somente admiram, sabem quem é Jesus, o que ele fez, mas é totalmente diferente das pessoas que seguem Cristo. Admiração e seguir são completamente diferentes. Então, qual que é o foco? Critério, foco. Quem admira Jesus é só pela emoção, pelo sentimento. Mas quem segue é na obediência. Custo. Na admiração, a pessoa evita. Custo de obedecer. Mas quem segue assume. Tempo com Jesus. Quem admira é esporádico. Quem segue é diário. Fruto sazonal. Quem segue Jesus, quem admira Jesus tem frutos sazonais, mas quem segue Jesus permanece. E nesse momento, a gente entende que o Siga-me é o caminho do meio da nossa série. Então, primeiro é o descanso e a missão é o id. E é aqui que o Espírito forma caráter. É nesse processo, é nesse caminho que se forma caráter. Então, negamos o eu, assumimos a cruz e andamos com Jesus dia após dia. Então, o convite aqui é escolher uma renúncia concreta e uma obediência simples hoje. Renuncia a alguma coisa da sua carne e seja obediente, um simples passo, mesmo que seja um pequeno passo. E faça uma oração: Senhor, eu escolho negar o meu eu. Eu tomo minha cruz e quero te seguir. Forma em mim a tua mente, o teu coração, e que meu espírito me conduza hoje. Que possamos ser conduzidos pelo Espírito. Que possamos permanecer e que possamos nos encontrar nesse processo diário para que possamos estar com Cristo nesse processo de transformação. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Semana que vem, se o Senhor deixar, estaremos aqui
mais um Devocional VP e falaremos do ID. Vinde, siga-me e o ID. O ID é, de fato, levar a palavra para o máximo de pessoas possíveis e apresentar esse Jesus que estamos conhecendo aqui. Até o próximo encontro.